Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que nos acompanha. Pessoal, hoje eu gostaria de mostrar aqui para vocês as nossas novas ferramentas que foram acrescentadas. Deixa eu ajustar isso aqui. Foram acrescentadas aí na nossa plataforma, no nosso site. Como vocês sabem, nós temos aí a parceria com o I2ATEC, que é um outro projeto que a gente tinha. Juntamos aí no canal Elétrica para poder apresentar aí o nosso material. Beleza? Mas sem delongas, vamos aí mostrar aqui para vocês, só rapidamente, no blog, pessoal, sempre eu estou colocando aqui informações que são importantes, que são informações aí muito valiosas em relação aos processos CEMIG, como que você vai entender os processos, tirar dúvida. Tem muitas dúvidas que o pessoal manda aqui, as respostas estão descritas aqui, tá? Então, se tiver um tempinho livre, sai um pouquinho do TikTok, do Instagram, separa um pouquinho de tempo para o estudo e vai dar uma lida aqui, porque tem muita informação rica aqui, ó. Ordenograma, faixa de atendimento de unidade consumidora, cálculo de demanda, documentos necessários. Mas vamos lá. Nosso foco é aqui, ó, calculadora. Vocês já sabem que tem as calculadoras elétricas aqui. Calculadora CEMIG, de cálculo CEMIG. Habilitamos aí, ó, padrão individual, já está habilitado. Habilitamos agora cálculo do memorial do coordenograma, que é o cálculo dos pontos para fazer o ajuste do relé 5.3. Tá aqui, ó, tá liberado aí para vocês já testarem. Pode ter algum ajuste que ainda vai ser feito para a gente validar a versão final, mas já está liberado. Tá liberado também, ó, gráfico coordenograma, ó, vai gerar o gráfico automaticamente. Você entra com os pontos aqui, ó, e vai ser gerado o gráfico. E tudo isso, gente, vocês vão poder baixar o relatório de cada, no caso aqui do memorial de ajuste, do memorial de cálculo de ajuste. Você vai baixar o relatório em PDF já na formatação do coordenograma. Um coordenograma igual esse aqui, ó. Você vai ter 90% aqui pronto, ó. Esse aqui é só a capa. Não, aqui, ó. Você vai ter 90% pronto, ó, com todo esse memorial aqui, ó. Então isso já vai te facilitar muito a vida. E por último, você vai gerar o gráfico aqui, ó. Nessa ferramenta do gráfico, vai baixar e inserir no seu memorial. A gente vai acrescentar outras ferramentas aqui, tá? E essa daqui estamos acertando mais uns detalhes, porque como é agrupamento, é muita variável que a gente tem que trabalhar, mas em breve já vai ser liberada, tá? E hoje eu vou mostrar para vocês aqui o cálculo do ajuste do relé, o memorial, e depois vou mostrar o gráfico do coordenograma, beleza? Então vamos lá. Vou clicar aqui, eu entrei aqui, ó, I2ATEC, calculadora, tá aqui. Cliquei ali em memorial de cálculo, fui redirecionado para essa página. É como se fosse um formulário de entrada de informações. Aqui já vai aparecer algumas informações pré-definidas, pré-preenchidas, que você tem a opção de mudar ou não. É claro que dados aí do cliente você vai mudar, você não vai deixar esses aqui modelos. Mas vamos lá, ó. Sistema de proteção em 13.8, memória de cálculo para ajuste da proteção secundária. Nosso objetivo é gerar o memorial de cálculo aqui do coordenograma, semelhante a esse aqui, tá? Então vamos lá. Vou preencher aqui, ó, título, estudo de coordenação e seletividade. Se você quiser alterar, fique à vontade. Mas aqui já tem uma sugestão aí boa de título que eu deixaria dessa maneira. CPF ou CNPJ. Aí você vai colocar aqui os dados do seu cliente, Os dados aí do CPF ou CNPJ aí do seu cliente. É só você preencher aqui, beleza? Cliente, você também pode colocar aqui, ó, empresa, exemplo, limitada, empresa, indústria. Pode colocar o que você quiser aqui, tá? Endereço, você vai alterar, ó, endereço, Rua das Flores, 123, 999, centro, sei lá, Juiz de Fora. Você vai colocar o endereço aí correspondente à sua instalação, tá? Que você está solicitando. Lembrando que você já entrou, se você está nessa etapa, você já entrou com o processo de análise de carga, com a RT. Então é importante os dados que estão lá serem os mesmos dados que vão estar aparecendo aqui, para ficar compatível. Dados aqui do RT, que aqui no caso é os seus dados, aí você coloca aqui o seu nome, João dos Santos. Se você for RT, coloca os dados aqui do RT. Formação, engenheiro, técnico, o que for, você vai colocar aqui. Esses são os dados do responsável técnico. O CREA, você vai informar aqui. E a data. Aqui já tem uma sugestão de data, que é a data do dia de
hoje que você está preenchendo, né? Mas você pode mudar aqui também, ó, vai colocar a data de segunda-feira, que é o dia que eu vou mandar. Revisão, se teve alguma revisão ou não, você põe aqui, revisão 00. Então essa aqui basicamente é a capa, né? É o que vai aparecer aqui, ó, na primeira folha, que vem aqui nesses dados. Aí você vai clicar em preencher relatório. Quando você clicar aqui, você vai entrar com vários dados técnicos da educação. Então é importante você já saber, né? Você tem que saber esses dados, porque você entrou com o formulário. No nosso caso, nós vamos copiar aqui desse formulário modelo, tá? Vamos ver aqui se vai dar certo. Carga instalada atual, 739,08. Vamos inserir lá. 739,08. Demanda da instalação, 659. Demanda de contrato, 600 kW. Vamos pegar aqui. Tipo de solicitação. Aí você pode escrever aqui, no caso aqui, projeto de ligação nova. Você pode colocar aumento de carga, ligação nova. Vamos colocar aqui, projeto de ligação nova. Beleza? Para ficar igual aqui. Agora, o que acontece? Aqui foi entrada de dados, ó, campo 1, 2, 3 e 4, entrada de dados. Campo 5 e 6, ele já calculou automaticamente. Então, o que a gente tinha que fazer aqui, ó, no 5 e no 6, que era fazer esses cálculos manuais, já foi feito aqui de forma automática. Ó. Pegou a demanda de contrato, aqui, 600, ó, dividiu por 1,73, vezes 13,8, vezes 0,92, que é o quê? Raiz de 3, tensão, fator de potência. Corrente nominal, 27,32. Deixa eu só ver um negócio aqui, gente. Não sei se ele usa ponto ou se ele usa assim. Ah, tem que ser ponto aqui, tá? Muito importante, ó. Se você colocar vírgula, ele não entende vírgula, ele entende ponto. Eu confundo com isso. Então aqui é tudo ponto, tá? Então é importante usar ponto, tá, pessoal? Aqui, ó, 600, que é a nossa demanda de contrato. Tá aqui, ó. Aí é a demanda que você vai fazer do seu projeto, tá? Isso aqui é do nosso exemplo. Então ele já calculou a corrente nominal. Vamos achar a nominal aqui, ó. Corrente nominal é a demanda em kW dividido por 173 vezes 13,8 vezes 0,92. Corrente nominal final, 27,31. Já está tudo aqui, ó. 27,32 é arredondamento, tá, gente? Isso aqui tá ok. Tem um memorial de cálculo aqui para você conferir e ver se está certinho. Você pode calcular aí na calculadora. Vamos fazer só esse aqui. Os outros a gente não precisa fazer, não. Então, vamos lá, ó. 600 dividido por, abre parênteses, 1,73 vezes 13.800. Ah não, aqui é 13,8 porque a nossa demanda de contrato ela já está em kW e aqui é em kV. A nossa demanda de contrato na verdade ela é 600 mil watts. Como eu já estou trabalhando em kW, eu não posso declarar aqui 13.800 kV. Eu tenho que declarar 13,8 kV. 13,8 kV vezes o fator de potência. Fecha parênteses, quanto que dá? 27,31. Aqui, ó, já até sei, ó. Aqui, ó, o nosso programa, ele arredondou, ó. Como 7 é maior que 5, ele arredondou aqui para 2. Aqui no exemplo, está trabalhando com 31, não foi feito arredondamento. Então aqui está correto, ó. Beleza? Vamos só conferir a corrente de partida, ó. 27,32 é a nossa corrente nominal. Tá aqui. Corrente de partida, ela é 5% vezes a corrente nominal. Ou seja, corrente nominal vezes 1,05, que é a mesma coisa que 5%. 26,686. Ele vai... Aqui ele não arredondou. 26 não, gente. É 28. 28,686. Então aqui tá certo, ó. 28,68. Aqui ele não arredondou, porque provavelmente ele deve ter pego esse resultado aqui completo. Ó. Mas isso aqui é casa decimal, não tem problema. Beleza? Tá certinho aqui. Vamos só conferir com o nosso aqui, ó. IP 2867. Na calculadora deu 2868. E no programa aqui, 2868. Então essas duas correntes aqui estão ok, pessoal. Estão validadas, ok? Agora vamos pegar aqui o transformador. Repare que a ordem aqui, talvez ela foi um pouco alterada. Porque antes aqui eu já calculava aqui os transformadores. Ó. Já colocava a informação dele aqui. Primeiro nós vamos calcular a corrente nominal, as correntes de partida. E depois nós vamos falar dos transformadores. Que é do jeito que está aqui, ó.
entra com os dados, calcula a corrente nominal, corrente partida. Agora vamos falar de transformador. Quantos transformadores? Aí é você que vai definir de acordo com o seu projeto. Aqui tem dois transformadores de 500 kVA. Os dois com saída 380-220. Vamos colocar dois transformadores também. Dois transformadores. Qual que é a potência? 500 kVA. Tensão primária 13.8. Tensão secundária 380. Impedância pode ser verificada no catálogo, mas vamos ver qual foi a impedância declarada aqui. Ó. Aqui embaixo fala. Impedância do trafo. Cadê? Aqui, ó. 4,5%. Então tá ok, aqui já tá com 4,5%. A impedância geralmente vai variar de 3 a 5 ou 6%, tá, pessoal? Aí tem que olhar no catálogo do transformador. Aqui a gente utilizou até um referente aqui da VEG, de 500 kVA. Aí ele já vai fazer o cálculo para o transformador, tanto o cálculo de corrente primária do transformador, que é o 500 kVA, dividido por 173 vezes 13.8, corrente primária 20.9. Corrente secundária, que aí já considera tensão na baixa tensão, 760 amperes. E corrente de magnetização. O que é a corrente de magnetização? É 8 vezes a corrente nominal primária. Então, simplesmente você pega a corrente nominal primária e multiplica por 8. Você tem a corrente de magnetização do transformador 1 e do transformador 2. No nosso caso, como o transformador 2 ele é idêntico ao transformador 1, vai dar o mesmo resultado. Mas se fosse diferente, se fosse 750, por exemplo, automaticamente ó, a minha corrente já muda, tanto a nominal quanto a de magnetização. Mas aqui é 500. Beleza? Vamos conferir aqui com os dados do modelo. Será que eu consigo? Aqui, eu acho que eu consigo colocar as duas telas aqui. Ó. Deixa eu abrir um pouquinho para cá. Deixa eu ver se eu consigo dividir elas. Talvez fique melhor. Isso aqui, ó. Ficou bom, beleza. Tirar só um pouquinho de zoom aqui. Aí, ó. Então vamos lá, transformadores, né? Vamos ver aqui. Cadê? Aqui, ó. Corrente de magnetização. A corrente de magnetização é 8 vezes a corrente nominal do transformador no tempo de 100 milissegundos, ou seja, 0,1 segundo. Então, nesse tempo, ou seja, durante 0,1 segundo, a corrente do transformador ela vai chegar até 8 vezes a nominal. É isso que a gente está calculando. Porque é importante a gente saber isso, porque é praticamente um curto-circuito em um pequeno período de tempo, né? Ou seja, vai ir 8 vezes a nominal. Então esse ponto tem que estar abaixo do relé, né? Da curva de atuação do relé. E aqui ó, deu, para o transformador de 500 kVA, aqui deu 8 vezes 20,94, que é a nominal, ó, 20,94. Deu 167,52. 167,55. Lembrando, gente, que isso aqui provavelmente é algum arredondamento no cálculo, tá? Mas está dentro do parâmetro. Vocês podem fazer e conferir que está certinho, ok? Aí agora, nós temos que calcular a corrente total de magnetização. Nós vamos calcular aqui, vocês vão ver que já é praticamente automático. Você inserir os dados do transformador aqui, todo o cálculo aqui ele está sendo automático. Por isso que está dando algumas diferenças, porque no cálculo interno ele vai pegar casas decimais ou vai fazer o critério de arredondamento. Quando a gente faz manual, pode ser que a gente não observe essas regras de arredondamento. Transformador 2, transformador 1, correntes totais e instantâneas, né? Ou seja, corrente de magnetização. Como está em azul, ó, lembrando, sempre que tiver em azul é automático, você não precisa preencher, ó, você preenche só os campos em branco. Corrente de magnetização total. A corrente de magnetização total é a corrente de magnetização do maior transformador mais a somatória das correntes nominais dos demais transformadores. Ou seja, pego a corrente de magnetização do maior transformador, que é o tráfego de 500, somo com a corrente nominal dos demais transformadores. No caso aqui é tráfego de 500 também. Então ficou 167 mais 20,94, ou seja, a primeira corrente é a de magnetização do maior transformador. A segunda corrente é a nominal dos demais. Então, se eu tivesse 3 transformadores, eu ia somar a primeira aqui e os outros 2 aqui na nominal, na corrente nominal. Se eu tivesse 10
ia ser 1 aqui, na de magnetização, lembrando que tem que ser o maior tráfego. Se tiver potência igual, você pega a do maior tráfego e repete o segundo tráfego aqui na nominal. E joga os outros aqui somando a corrente nominal, entendeu? Então, durante 1 segundo, essa vai ser a corrente de magnetização total, que tem que estar abaixo da curva do relé, beleza? Resultado final, 188,49. Isso que é importante na hora de fazer o ajuste, então a gente precisa dessa informação. Ajuste da proteção instantânea de fase, né? A função 50. A corrente instantânea de fase, que é o valor que vai entrar no relé, ele é 1% a mais, ou seja, 1,01 vezes a corrente de magnetização total, que é 101 vezes 188,49. Total, 190,37. Corrente instantânea de nêutron, ou seja, função 50N, é 33% de instantâneo de fase. Então é 0,33 vezes 190,37. Deu esse valor aqui. Vamos ver aqui. Função 50. Vamos conferir a magnetização total aqui, ó. 18846. Quanto que deu aqui? 18849. Beleza. Função 50, cadê? Aqui, ó, função 50. 1% a mais do valor da corrente de magnetização total. Então, no caso aqui, 190, tira isso daqui, e 34, ó. Cadê? 190,37. E a de nêutron, 33% do valor de fase, ok? 62,82. Próximo, ponto ânse do transformador. Aqui já me dá o ponto ânse dos dois transformadores. Se tivesse 10 transformadores, ele ia me dar o ponto ânse dos 10, independente da potência. Isso aqui já é tudo automático, tá? Entrou com os dados, tem cálculo tudo automático aqui, você não precisa calcular nada na mão. Ponto ânse do transformador 1, 500 kVA. É 100 dividido por 4,5%, ou seja, 100 dividido pela impedância, né? Para a gente tirar aqui de porcentagem, multiplicado pela corrente nominal. Isso aqui vai me dar o valor de 465,33. Ponto ânse neutro, 0,58 do ponto ânse fase. Tempo máximo de sobrecarga, né, de ânse do transformador, da corrente ânse, 3 segundos. Esses pontos vão estar lá no relé, que é o ponto de carregamento ou sobrecarga máxima do transformador, né, corrente e tempo. Transformador 2. Como é 500 kVA, o valor aqui vai ser igual. Se fosse 300, 750, você teria aqui o cálculo correspondente à potência do transformador, né, que ele leva em função à corrente nominal. Então, N transformadores, vai estar aqui N transformador mostrando o cálculo de cada um. Ou seja, tem 3, vai estar aqui os 3, tem 5, vai estar os 5, dependente da potência. Esses valores deverão estar acima da curva de atuação do relé. Claro, o relé tem que atuar antes desses valores. E todos esses valores estão indicados lá na norma CEMIG. Aqui, gente, tem um caso que se eu tiver um transformador de potência, por exemplo, 75 kVA e tiver transformador de 500, 750, pode ser que o ponto ânse do transformador de 75 ele fique abaixo da curva do relé. Nesse caso, você tem que colocar um relé específico para esse transformador, entendeu? Depois a gente simula até um caso em que tem essa situação, para a gente ver o que tem que ser adotado, tá? Mas aí você coloca como observação no seu relatório, que você vai mandar para a CEMIG, né? Porque o ponto no coordenograma vai aparecer abaixo da curva do relé. Somente quando tem transformador muito pequeno, associado a transformadores maiores, né? Beleza. Então já calculamos o ponto ânse. Agora a entrada com dados de corrente de curto-circuito, né, e o dimensionamento dos TCs. Corrente de curto-circuito, isso aqui é fornecido pela CEMIG, tá? Aqui no começo, acho que até mostra, ó, no nosso modelo. Cadê corrente de curto-circuito? Não. Deixa eu achar ela aqui, ó. Aqui mostra, ó. 39,29. 3.929. Opa. Beleza. Com a corrente de curto-circuito, eu já entro aqui no critério de dimensionamento dos TCs. Aqui está com 2 critérios básicos, mas a gente até acrescentou mais alguns critérios aqui. Então vamos lá. Critério 1. O TC deve ser capaz de suportar uma corrente de curto-circuito trifásica que corresponda a 50 vezes o valor, né, o seu valor de corrente no primário. Então o que isso significa? Que eu pego a corrente de curto-circuito dividido por 50. Essa é a corrente aqui do critério 1 para dimensionar o TC.
Critério 2. O TC deve ser capaz de suportar uma corrente de magnetização dos transformadores da planta que corresponda a 20 vezes o seu valor de corrente nominal no primário. Então, nosso I de magnetização total foi 18849, certo? Tá aqui, ó. Então ele pegou esse valor, dividiu por 20. Essa é a corrente do critério 2 do primário do TC. Critério 3. Corrente nominal referida à potência da demanda de contrato deverá corresponder a no mínimo 10% do valor da corrente primária do TC. Ou seja, corrente nominal 27,32, que é referente à demanda de contrato. O valor de N deve ser maior que 10% da corrente primária do TC, ou seja, o valor máximo da corrente primária do TC é 10 vezes IN, ou seja, 273 amperes. Beleza? Então esses são os critérios que a gente vai ter que respeitar para chegar no valor de TC comercial. Critério 4. Corrente primária do TC deve cobrir a corrente nominal pick-up, corrente nominal e corrente pick-up, né, que é a corrente partida da instalação. Então aqui, né, a gente considera que a corrente nominal do TC maior que 5%, ou seja, a nominal está aqui e a corrente partida é 5% da nominal. Então, 5% da nominal, 28,69. Isso aqui já tinha até calculado lá em cima, lá no IP. Cadê corrente partida? IP... Aqui, ó, 28,68, a corrente partida. Voltando... 28,68. 69. Beleza. Então, temos os critérios aqui para poder avaliar. Então, temos que respeitar esses critérios e informar um valor da corrente primária do TC. Ou seja, eu tenho vários critérios aqui. Ó. Com esse TC de 50, que já estava pré-definido, eu já atendi o critério 2, 3 e o 4. Só que eu não atendi o critério 1, que é 50 vezes. A corrente deve ser maior, né? A corrente de curto-circuito não pode ser maior que 50 vezes. Porque se eu pegar 50, que está aqui, vezes 50, eu vou ter 2.500. Só que 2.500 tem que ser maior que 3.929. Porque 3.929 é o ponto, é o valor da corrente máxima de curto-circuito que a CEMIG já informou ali naquele ponto. Então, meu TC tem que suportar uma corrente maior, 50 vezes maior, nesse caso aqui, né? Então, eu vou aumentar aqui o meu TC, vamos colocar 75. 75 deu 3.750, ainda não foi o suficiente, ó, 3.929. Vou aumentar aqui então para 100. Quando eu coloquei 100, ó, 100 foi para 5.000. 5.000 maior que 3.929. Ok? Então o TC com corrente primária de 100 atende a todos os 4 critérios. Beleza? Dimensionamento difusivo para a chave de proteção instantânea dos transformadores. Isso aqui já é de acordo com a tabela CEMIG, tá? De acordo com os transformadores que foram informados, 500 kVA, já te dá o dimensionamento automático aqui. Ajuste de relé, ele já me dá os valores aqui das funções, tanto 50 fases 50N, 51 fases 51N. Então ele já me deu o resumo aqui, ó. 51F, quer dizer, 50F, 50 fases, 50, vamos lá, peraí. Função instantânea 50, que é a I50F, já está aqui, que é o dado de entrada do relé. Função instantânea 50N, que é a de neutro, também já está aqui. I50N. Então todo o memorial, né, o que foi feito para poder chegar no valor está aqui. A função 51 temporizada, eu preciso informar o dial de tempo aqui, tá? Mas aqui a corrente da função 51 já está aqui de fase, e a de neutro eu só preciso informar os tempos. Eu vou deixar esse pré-definido aqui 0,2, eu vou só mudar o tempo de neutro para 2 segundos, que aqui a curva é a long, né? É a temporizada. Aqui a curva é extremamente inversa, ok? E vou... feito isso, vou especificar aqui o meu relé, tá? Tem um modelo aqui, vou colocar um Paxton aqui, só de exemplo. Opa! O que eu fiz aqui, gente? Vou colocar aqui o Paxton. E só para vocês verem que aqui a gente pode mudar, ó. E aqui ele já me dá a tabela resumo, ó, dos parâmetros, ok? No final aqui,